inicialmente, eu queria agradecer a Rosanita pelo trabalho incansável e insubstituível que ela vem realizando à frente da Fundação para a organização de seminários no Brasil inteiro e trabalhos como esse, que a gente tem feito no Brasil inteiro e tal. E, em segundo lugar, quero agradecer e homenagear o Vivaldo, enquanto o Sr. Banho vai chegar, pelo qual ele tem organizado aqui no Rio esse primeiro seminário que tem como objetivo tirar propostas, debater e tirar propostas para serem formuladas e apresentadas pelos nossos candidatos, tanto a vereador como a prefeito, na eleição municipal. O Vivaldo tem um papel muito importante nesse processo, na medida em que deu a ideia inicial de se formular as propostas para os candidatos e, ao mesmo tempo, a tarefa de organizar o seminário aqui no Rio. Você está de parabéns, obrigado. Bem, qual é o objetivo do seminário? Preparar o nosso serviço de fundamentação para preparar o nosso candidato nas eleições desse ano. Eu vou rapidamente só citar essa questão e depois passar para o Vivaldo para ele completar. A questão fundamental é o seguinte: nós partimos do princípio que um grande desafio numa eleição municipal de um partido como o nosso, que tem compromisso com o povo, que tem compromisso com os trabalhadores, tem compromisso com a transformação mais profunda da sociedade, o grande desafio numa eleição municipal é compatibilizar a linha nacional com as demandas e as propostas municipais. Existem dois tipos de desvios em relação a isso. Existem partidos que se propõem a transformar o mundo, transformar o Brasil, transformar o seu país. Tirar só das questões nacionais, esquece de tratar das questões municipais. E existem partidos que esquecem a questão nacional no tratamento da eleição municipal e tratam só da questão municipal. O desafio é sintetizar esses dois níveis. E é fundamental fazer isso. É fundamental que o nosso candidato a vereador ou a prefeito, no momento que vai estar indo à rua, se comunicando com o povo, ao mesmo tempo que ele leva a linha nacional, vai também levando a linha a propósito que atende as demandas municipais. Esse é o grande desafio. E se não fizermos isso bem, está chegando o Ceará. Se não fizermos isso bem, não estaremos utilizando as campanhas eleitorais com a finalidade de transformar o Brasil. Fica com a campanha municipal como se fosse apenas para resolver o problema do município. E é impossível resolver o problema do município se você não resolve o problema nacional. Você pode até resolver várias questões municipais de maneira superficial, sem resolver o problema nacional, mas os problemas fundamentais do município, que tem a ver com emprego, com educação, com saúde, com habitação, isso não se resolve se não resolver a questão nacional. Por quê? Só para dar um exemplo, com a prática de juros altos, como tem no Brasil hoje, de um lado, a União tem menos recursos para poder, recursos disponíveis que tem que pagar juros, e tem menos recursos para transferir para o município, e por outro lado, o município também se endivida e passa a ter menos recursos para investir na educação, saúde, etc. Então, se não baixa o juros, o município fica também estrangulado, não é só a União que fica estrangulado. Então, seria uma questão nacional fundamental, que é a questão do juros, tem a ver com a vida do município. Tem a ver com a vida do município. No momento atual, que nós estamos vivendo a crise, a maior retração econômica da história do Brasil. Já haver várias crises profundas, mas e para o terceiro ano, como nós vamos, com a economia caindo, em 2014 a economia não cresceu, mas também não caiu, também não cresceu. 2015 caiu 3,8%, esse ano caiu, a tendência é cair na mesma proporção, porque já acredito que vai cair 4%. Então, de maneira contínua, cai durante 3 vezes seguidas a produção do país, é a primeira vez que ocorre. Já tivemos várias recessões grandes, a recessão do período do Polo, do período do Figueiredo, a recessão lá na década de 30, mas continuado dessa forma é mais prolongado que tem. No momento em que nós estamos com quase 11 milhões de desempregados, sendo que 3,2 milhões só nesse segundo mandato da Dilma. Nesse ano de 4 meses,
3 milhões e 200 trabalhadores foram desempregados. No momento em que, em função disso, o povo vai às ruas, em função disso, termina a Dilma sendo afastada temporariamente, você fazer um campanha municipal sem tratar de problemas como esse, você vai parecer que está fora da realidade. O Brasil está vivendo um processo como esse e a eleição municipal vai só tratar da saúde, da educação, das coisas que não trata da questão da eleição nacional, vai parecer que está fora da realidade. E o que entra no lugar da Dilma, apesar de entrar denunciando a situação econômica, ele citou ontem, os 11 milhões de desempregados, etc., o remédio que ele propõe não é remédio, é veneno. E veneno do bravo, ele propõe agravar as coisas erradas que a Dilma já vinha fazendo. Ele não falou nada que vai baixar a taxa de juros, mas falou que vai tirar gasto, vai diminuir o gasto público. E se você diminuir o gasto público, você diminui o recurso que você aloca na sociedade para poder promover o desenvolvimento. Falou que vai tirar direitos, não usou a terminologia dessa forma, mas falou que vai modificar a legislação trabalhista e aí a legislação previdenciária. Isso significa tirar direitos na prática. Falou que vai promover a maior abertura da economia para a entrada de produto estrangeiro, coisas que ela já vinha fazendo, que é o Estado que compete ficar apenas na área de saúde, segurança e educação, e o resto deve compartilhar tecnologia enganosa, compartilhar com a iniciativa privada, mas na verdade é entregar para a iniciativa privada. Significa privatizar mais do que o Fernando Henrique privatizou, avançar na privatização. Então é um veneno para essa situação de crise que o país está. É uma situação que não vem resolver o problema do país. Então significa que já tiramos Dilma, tiramos o Eduardo Cunha, temos que tirar o Temer, e promover eleições gerais, que é a nossa grande maneira. Passar o Brasil ali. Não somos daqueles que ao sair a Dilma acham que a gente acha que as situações não se resolveram. Não. Porque quem está no lugar dela tem a postura semelhante à dela e alguns até mais radicais do ponto de vista de mais fundo ao prejudicar os interesses do povo nacional do que ela. Então temos que tirar ele também. E a grande bandeira que nós estamos lançando é convocar um plebiscito para convocar eleições gerais no país. Eleições gerais, significa eleições nem só para o presidente da República, eleições para todo o nível, passar o Brasil ali. E aí, daí, nesse processo, tenderá a nascer, a surgir e a se desenvolver com personalidade, figura política, liderança política, com capacidade de se comprometer com os interesses nacionais. E o nosso partido tem esse compromisso de trabalhar nessa direção. Nem só enquanto partido, mas articulando com a força política a capacidade de nascer um candidato surgir um candidato que efetivamente se comprometa com os interesses nacionais e com a transformação na própria. Então, questões como essa não podem estar fora da campanha eleitoral. Questões que têm a ver com a lei nacional tem que ser integradas de maneira, tem que fundir. Não são duas coisas separadas, são duas coisas que se fundem, são duas coisas que se sintetizam. Dois níveis se sintetizam. É impossível pensar o município sem pensar a nação. Assim como a nação como a nossa, é impossível pensar a nação sem pensar o município. Então tem que integrar os dois níveis na campanha eleitoral. Então hoje nós estamos fazendo esse primeiro ponto, de onde deverão nascer propostas a partir de pensadores nas distintas áreas que a gente vai trabalhar hoje. Propostas com a condição de ser sistematizado depois e correr em seminário em cada estado, em cada região, para poder fomentar que os nossos candidatos utilizem esses conhecimentos que a gente está formulando, baseado em quê? Baseado no nosso programa, baseado no Manifesto da Nação, que foi aprovado no Congresso Nacional do Partido. Então é isso que eu queria colocar como colocação inicial, e vou passar para o nosso
dispensa apresentação. Um dos grandes economistas do pensamento econômico brasileiro, um dos grandes economistas da atualidade brasileira, mas Carlos Lessa, acima de tudo, é um pensador e talvez a sua maior virtude. Carlos Lessa é um militante político, um ardente militante político. Carlos Lessa, vamos ouvi-lo. Val me disse, quando me convidou para participar dessa reunião, que o tema seria o desenvolvimento a nível do lugar, do município, da cidade. E eu, um pouco por extensão e por cacoete de ofício, diria desenvolvimento do Brasil. Deixa começar fazendo uma pequena observação ao que eu escutei aqui nesses fragmentos que eu pude ter o privilégio de ouvir. Eu acho que o pensamento crítico não é apenas um balanço dos prós e contras de cada proposição. Eu acho que o pensamento crítico é rigorosamente articular a parte com o todo. Ou seja, é criticar a observação analítica. O chamado pensamento crítico é um pensamento que procura relocalizar o conceito no seu contexto. E o contexto sempre impõe, pela existência de alguma coisa, o processo pelo qual chegou a ser. Nesse sentido, o pensamento crítico necessariamente recorre ao passado, mas para fazer do passado presente e dar inteligibilidade ao presente. Eu não estou aqui querendo levar a discussão nesse sentido, não, mas o que eu quero dizer a vocês é que quando se pensa em desenvolvimento, é quase que necessário colocar um qualificativo, desenvolvimento nacional, porque sem a reflexão, sem a identificação, sem a controvérsia, sem a percepção de quais são os sonhos, fica extremamente difícil se localizar em relação ao presente. E eu, quando digo isso a vocês, eu estou dizendo que a ideia de nação é fundamental. Eu tenho quase certeza, dadas as pessoas que eu conheço que estão nesse espaço, que a ideia de nação é absolutamente ponto de partida de qualquer reflexão em relação ao futuro. Mas eu quero chamar a atenção que deve ser também ponto de reflexão e ponto de partida para o presente. Então, eu começo colocando uma pergunta, que é a pergunta que perpassa gerações de intelectuais brasileiros sem jamais ter resposta, ou sempre tendo resposta e sempre sendo insuficiente. É o que é Brasil. Aliás, para qualificar o que é Brasil hoje, eu sou forçado a começar com essa pergunta a chamar a atenção de alguma coisa que pertence ao território da constatação mais elementar. O Brasil é hoje um país urbano, é um país urbanizado. 80% da população brasileira é urbana e metade da população brasileira é metropolitana e reside nas 11 metrópoles que normalmente se identificam no país. Por que eu começo dizendo que o Brasil é urbano? Porque o ser urbano impõe algumas dimensões que são inerentes a esta situação. A mais elementar delas é que ninguém sobrevive numa cidade sem ter renda monetária, sem ter como adquirir o necessário para a sua vida.
onde eu estou chamando a atenção para isso, para dizer a vocês, de maneira meia, obviamente repetitiva, porém extremamente insistente, que hoje, no Brasil urbano, se nós quisermos discutir ou pensar o desenvolvimento nacional, temos que começar a pensar o desenvolvimento nacional de um país que é urbano, que é urbanizado. Não quero com isso desconhecer os 20% da população brasileira que são rurais. Porém, eu gostaria de chamar a atenção que no rural brasileiro pode fazer corte, como todo qualquer corte é grosseiro, mas dizer que de um lado existe uma pequena produção. Esse pequeno varia, obviamente, de tamanho de lugar para lugar, mas que não irá muito além de 5 milhões de famílias. Esses brasileiros estão ainda, sem dúvida nenhuma, inscritos no Brasil rural. Agora, onde está a grande empresa agropecuária, é muito difícil admitir que isso seja agricultura. Na verdade, é uma transposição das regras da organização industrial capitalista avançada às atividades do campo. O que eu quero dizer a vocês é que onde predomina a grande empresa rural, na verdade, tudo se move como se também fosse uma projeção da cidade. Por que eu digo isso? É para reforçar um pouco a minha tese, que o Brasil está extremamente urbanizado. Mas urbanizado de que forma? Eu vou botar um qualificativo com uma certa imprecisão. Na periferia do mundo. Nós não somos centro do mundo. Nós não fazemos parte do mundo central. Nós somos um grande país, com uma enorme população, porém nós estamos na periferia do desenvolvimento mundial. Eu gosto muito mais de pensar o Brasil por categorias tipo subdesenvolvimento, país subdesenvolvidos, terceiro mundo, etc., do que usar a linguagem de que o Brasil pertence a uma categoria diferente. E o conceito dessa categoria diferente é um diferente em que, pelo tamanho, certamente somos diferentes, somos um dos maiores países do mundo. É diferente pela população? Certamente temos uma enorme população. Porém, em termos de padrão de vida, limitações, dificuldades, problemas, etc., nós somos muito mais próximos da Guatemala do que próximos da França ou da Alemanha. Eu me sinto mais guatemalteco do que alemão. Posso entender melhor o homem da Guatemala do que o homem da Alemanha. Nós somos uma sociedade da periferia do mundo, que fizemos um imenso esforço para dar um ensino, com um projeto nacional que foi um projeto Vargas, que se explicita na década dos 30, que é produto do positivismo ibérico do final do século XIX e da Semana de Reflexão Antropofágica Brasileira. Eu não resisto muito a dizer sempre que a ideia de industrialização e urbanização como horizonte de desejo de uma sociedade chamada Brasil republicano, ela, de certa forma, ela desapareceu e desvaneceu. Não no meu coração, não no coração do meu amigo aqui, não provavelmente no coração de nenhum dos que estão aqui, mas ela desapareceu da profunda e firme convicção que perpassava a população brasileira em torno de que o Brasil precisava se industrializar e se urbanizar. Por quê? Porque, objetivamente, o Brasil se industrializou e
país se urbanizou. Mas se nos dois se urbanizou, na periferia do mundo é um país periférico. É preciso começar por essa dimensão. Agora está, digamos assim, uma categoria chamada BRIC. Como é que é? Brasil, Rússia, e da China e África do Sul. Na verdade, o BRICS é uma coisa muito complicada, porque tem 3 países que têm a bomba atômica. Bomba atômica. 3 países que têm submarino nuclear. 2 países que têm veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu vou pegar o que eu acho mais próximo ao Brasil, que é a África do Sul. Ambos somos importantes nos nossos continentes respectivos. Para isso, eu pensar por essa dimensão, eu diria que a importância do Brasil é colossal em relação à importância da África do Sul. Porque, isoladamente, nós temos uma população que é igual ou superior à soma dos nossos irmãos sul-americanos. Aliás, esse é um dos grandes problemas que nós temos, que há uma terrível assimetria no continente sul-americano. É o maior problema nosso. Agora, nossa sociedade é Guatemala, está próxima. Não está próxima da Rússia. Não está próxima da China. Creio que tampouco está próxima da Índia. Porém, nós temos uma unidade cultural que a Índia não tem. Eu, quando comecei a viajar pelo Brasil, já foi tempo nisso, eu esbarrava em qualquer pequena cidade que fosse numa tinturaria chamada Arco-Íris, numa padaria ideal e num grande hotel. Porém, não havia nenhuma rede multinacional de grandes hotéis, nenhuma organização como o Pão de Açúcar em torno da lavanderia. Os dois eram repetidos. Vocês não têm, é preciso ser vivido fora do Brasil para se dar conta como nós somos parecidos uns com os outros, os brasileiros. Então, eu acho que necessariamente o tempo nosso de reflexão tem que dedicar um tempo de reflexão sério e importante sobre o que é o Brasil. Claro, deixe tomar um pequeno exemplo, um pequenino exemplo. Se um pequeno município do interior conseguir atrair para sua cidade a rede de distribuição de bebidas daquele interior, daquele estado, ele vai prosperar fantasticamente. Porém, não leva a débito o seguinte: se não crescer o consumo de bebidas, outros municípios do meu estado vão declinar proporcionalmente. O que eu quero dizer a vocês pertence ao território do óbvio virulante. É que ou o sistema se expande, ou simplesmente é um jogo de soma zero. Não acho que a reflexão de jogo de soma zero seja uma reflexão central no dilema que nós brasileiros vivemos hoje. Então, eu quero começar refletindo com vocês sobre questões ligadas ao desenvolvimento do chamado Brasil. Adoraria que, ao invés disso, discutisse um todo chamado espaço público. Porém, eu não posso depositar minhas expectativas numa marcha de globalização. Eu tenho que pensar necessariamente em termos nacionais. E aí vem sequencialmente uma disputa que me parece fundamental. Em que momento nós estamos hoje? Permitam-me fazer um retrospecto até a Constituição de 88. Porque pela Constituição de 88, eu diria que havia por trás dela uma convergência razoavelmente extensa de que o Brasil precisaria levar à frente sua dimensão
função social havia que ser resgatada, a chamada dívida social. Na dívida social, os balanços contabilistas podiam variar, porém havia a percepção mais ou menos generalizada de que o Brasil nação teria que necessariamente enfrentar a questão social. E havia também, de maneira absolutamente clara e inquestionável, que o Brasil teria que resgatar os direitos sociais. E a começar pelos mais prosaicos deles, que são os chamados direitos civis. O direito civil tem uma característica interessante, ele é oxigênio. Acho que nós respiramos. Nós percebemos que ele é absolutamente indispensável quando ele nos falta. Quando nós dispomos dele, respiramos com absoluta tranquilidade. Então, a pergunta que eu faria é, de 88 para hoje, avançamos ou não no capítulo dos direitos? Direitos civis, sim. Por incrível que pareça, o mais elementar de todos eles, que é o direito de ir e vir, garantido em Portugal por João das Regras, na época de reformação de Portugal. No Brasil não existia esse direito, porque havia a chamada contravenção da vadiagem, que dava à polícia o direito de deter o cidadão por, se não me engano, 72 horas. O que significava dizer que sobre a população brasileira pairava a possibilidade de ficar detido sem ter cometido nada, nenhuma infração. Que, obviamente, os mais unidos na sociedade. É claro e evidente que nós provavelmente não passaríamos por esta situação. Eu, no começo da minha vida, trabalhava numa consultoria e havia um rapazinho que era primo da mãe, que fazia, fechava o escritório. E uma segunda-feira ele não apareceu, e apareceu a mãe dele, esbaforida. Onde é que está meu filho? Nós começamos a procurar e fomos encontrá-lo na delegacia do bairro. Ele tinha sido detido e tinha sido jogado para averiguações numa cela, onde ele foi, entre outras coisas, estudado. Sem culpa nenhuma. A diferença de ver meus filhos pequenininhos numa fila, num jogo em Bangu, no antigo campo de futebol de Bangu, e lá a polícia vinha montada, pondo ordem na fila, e eu com meus dois filhos pequenos pelos dedos. Me olhou, eu olhei, encarei, desviou o cavalo e voltou. Depois de mim, empurrar as pessoas. Uma fila evidente que eu não disse nada, mas deu uma carteirada a olhar para ele em defesa dos meus filhos. O que eu quero dizer é que isto, por exemplo, felizmente, acabou-se com a contravenção da vadiagem. Nós ganhamos muito da Constituição de 88, porém, muito pouco avançamos de fato nos direitos políticos. Todos vocês têm experiência e sabem que coisas absolutamente fortes representam padrões comportamentais que nós encontramos de todos os lados. Toda e qualquer eleição majoritária, eu acho que as pessoas pensam aonde vai o voto. Eu acho que é uma decisão, vamos dizer, eu não posso dizer generosa, mas eu diria que é uma direção, é uma decisão amadurecida política, com que os elementos que cada um tem para dar maturidade à sua decisão.
Porém, os cargos de representação são vistos como oportunidade patrimonial de obter algum ganho. Alguma vez na vida eu fui candidato a deputado federal, não queria ser, porém houve uma, o Paulo sabe disso, houve a saída do PMDB, da turma de Santorino, ele foi junto, e naquele momento eu fiquei. E aí, Santorino era mais candidato a senador, Rafael de Amerange substituiu. O Rafael ligou para mim e disse: preciso que você ocupe a vaga da convenção para deputado federal. Não preciso. Lá fui eu. E no dia seguinte eu entrei na faculdade, onde eu dou aula, sou professora, a vida toda fui professora. E o rapaz da portaria, que já era mais rapaz, que era do meu tempo de escola, de estudante, né? Me olhou assim: professor, que bom que o senhor é candidato a deputado. Já tenho candidato. Legal. Corri já um voto. Aí eles voltou para mim e disse assim: minha família, tem uns 20 votos. Eu estou precisando muito de umas janelas. Mas foi a primeira. Foi direto. Vocês sabem que, por exemplo, tem um monte de pó de pedra da votos que não achava mais. Por quê? Porque jogar pó de pedra no meio de lameada melhora significativamente a condição de vida das pessoas que deixam de ter que pisar na lama. Eu conheço lugares em que a distribuição, a descarga de lixo dá voto, porque a construção de palafita, o dono da palafita se considera privilegiado quando desce e não precisa mais andar na palafita. Então, quem controla a distribuição do caminhão de lixo consegue se eleger. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou simplesmente dizendo a vocês que provavelmente esses trocam voto pelo caminhão de lixo, vê na hora da eleição a possibilidade de sair da palafita para o sólido. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso para dizer a vocês que a Constituição de 88 teve o êxito de restaurar os direitos civis. Não creio que tenha avançado muito nos direitos políticos. Porque a ideia do patrimônio público político é terrível. Porque aliás, uma pesquisa que precisa ser feita é genética. É quantos parlamentares têm pais parlamentares? Netos de parlamentares. É impressionante, senhores. Bisnetos já tem também. Isso é impressionante. Capitania hereditária. Exatamente, capitania hereditária. Exatamente. Aliás, essa pesquisa ninguém fez ainda, mas é uma pesquisa que vocês podiam se propor a fazer, porque não deve ser muito difícil fazer, não é? Não deve ser muito difícil. Nós temos ministro também. Tudo, não, pode ser. Assim, você pode admitir filho de ministro, pai de ministro. Espera. Modelo de capitania hereditária. Mas representa numa lógica de atraso, de não transformação. Representa. Eu e todos os brasileiros, os brasileiros, ouvimos as declarações de voto do impeachment. E o que me chamava a atenção, porque o conteúdo dos votos era pequeno, era observar com atenção o tipo físico. E uma das coisas que me chamou muita atenção, primeiro, a baixa percentagem feminina. Mas a outra coisa, a baixíssima percentagem dos afrodescendentes. E por aí vai. Quer dizer, quando eu via
Eu olhei muitas figuras que não diziam quase nada, não nada. Eu prestava atenção. E eu fiquei extremamente impressionado de, eu já sou velho, de conhecer alguns pais, avós, sobrenomes deles. Impressionante. A Miracu Registro está na quarta geração. Mas até o meu amigo Teotônio, né? Falecido Teotônio também gerou. Mas é incrível, se vocês pensam, olha, é um dos fenômenos mais impressionantes da demonstração de que o mandato faz parte do patrimônio familiar. Você não abre mão desse patrimônio. Eu não estou dizendo que todos os representantes sejam assim, mas a maioria é assim. A maioria é. Então vamos pensar em conjunto, dizendo o seguinte: avançamos muito nos direitos civis, porém não avançamos quase nada em termos de direitos políticos. Aliás, eu acho que os episódios recentes demonstram isso à saciedade. Não é necessário ficar escutando. Agora, eu vou contrariar o novo presidente, né? De o Brasil está numa crise colossal. Porém, esta crise também não está sendo adequadamente debatida, ou pelo menos não está sendo adequadamente identificada. Eu vou me permitir chamar a atenção de vocês de que há uma dimensão econômica da crise, há uma dimensão política da crise, há uma dimensão socioinstitucional da crise. Eu não vou me aprofundar, eu vou apenas chamar a atenção que o diagnóstico básico está atribuindo a crise política, está atribuindo a crise econômica. Inteiramente errado. Inteiramente errado. E eu quero aqui dizer a vocês, e ao meu amigo, não, querido, não é seu nome, claro que é seu nome. Eu quero dizer, meu amigo que é o campeão na briga pelo petróleo nosso. Campeão da briga pelo. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa que também pertence um pouco ao território do óbvio. Nós não podemos quebrar a indústria automobilística. Porém, ao mesmo tempo, nós não podemos sustentá-la tal qual é. Se eu fosse procurar a crise brasileira, a matriz lá atrás, sem mergulhar nas profundezas da história, eu diria a vocês que a generalização do veículo leve automotor simplesmente criou uma dimensão bastante democrática, que é a ausência de mobilidade urbana. Eu disse que é bastante democrático, porque independente da qualidade do veículo leve, todos entram nos mesmos congestionamentos. Então, só um milionário que tem um helicóptero com base em sua casa, com base no seu escritório, pode escapar desta maldição. Vocês têm ideia de quanto que cada cidadão veículo leve exige de pista, de estacionamento e de circulação para não prejudicar uma cidade? 30 metros quadrados. É um número que eu conheço dado pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 30 metros quadrados se multiplica pela produção de veículos leves. Deduzam os veículos que foram, digamos assim, sucateados, é muito pouco. E vocês chegarão à seguinte constatação: só quando a cidade abaixo toda que garante a perfeita circulação dos veículos e uma população que cresce sem parar de veículos leves. E aí, por que eu estava abraçando a minha amiga? Mas eu sei, mas é filho também dessa prosperidade. Até que ponto ela é próspera, até que ponto é imensamente favorável para o Brasil. Lula, na verdade, nasceu em bolsa política, porque ele pegou o boom das commodities, ampliou de maneira extremamente
expressiva o oxigênio para o Brasil. E o fez jogando grande parte disso em direção ao social. Mas não é só o social, não. A Batista também é uma criação do Lula. Não está entendendo? Tem helicóptero em casa. É? Tem helicóptero na casa dele. É. Pois é. Mas o que eu queria dizer para vocês é uma coisa que pertence ao território do óbvio. A crise brasileira vem lá de trás, quando nós passamos a fazer uma espécie de caricatura periférica do desenvolvimento dos países centrais. Nós fizemos, coluna vertebral da expansão brasileira, a produção de veículos automotores. Porém, nós não acompanhamos isso com transformações significativas na base produtiva, a não ser aquelas diretamente associadas a esse vetor interno. Quando coincidiu com o vetor externo das commodities, o clima extremamente favorável, foi possível expandir significativamente o quê? A dívida das pessoas adquirindo veículos. Agora vamos pensar o veículo leve. O que é o veículo leve para mim? É um instrumento de deslocamento dentro da cidade, ou dentro da cidade. O que é o veículo leve para quem compra um 0 quilômetro? Geralmente é percebido como um item de consumo durável, dura alguns anos, ou um item de consumo. Porém, eu sempre acho que vai ter um valor residual do carro. Quando eu vendo o carro que eu compro, ou ver cada vez mais na cadeia de sucessivas compras e vendas dos veículos, de segunda mão, terceira mão e quarta mão, ver cada vez mais um bem patrimonial. Na cultura popular, dispor de bens de consumo duráveis é dispor de patrimônio. E, inclusive, todos que conhecem comunidades pobres sabem que quanto mais antiga é, mais sedimentada ela é, mas é sedimentada por causa de relações patrimoniais específicas que se criam dentro da comunidade. Uma delas é o birosqueiro que vende no caderno comida e outros itens aos moradores. É uma espécie de banco, microbanco local, cuja hipoteca é dada pelo lote. Se aquele que recorreu quer pagar, o dono da birosca assume a propriedade daquele lote e o aluga. Então, a longo prazo, mexer com qualquer favela é mexer com uma estrutura complexíssima de relações de débito e crédito existentes entre seus moradores. Eu estou dizendo isso para vocês para chamar a atenção de uma coisa. Se eu tenho um veículo automotor, eu me desloco. Se eu tenho um veículo automotor, de uma outra perspectiva, eu tenho um bem de patrimônio. Eu tenho uma razoável vivência com comunidade, agora não consigo mais me permite, mas uma das coisas que me chamavam muita atenção era o orgulho com que quem me recebia mostrava o seu equipamento de som. Tem estatísticas que revelam, pesquisas localizadas, a existência de geladeiras em sociedades que estavam sem energia elétrica. Aí você pergunta como? É um patrimônio. Chegando a energia, eu vou ter a vantagem, mas enquanto isso, eu tenho alguma coisa para reinvestir, comprar em folha. Como nós gostamos muito de estudar as coisas por cima, mas não estudamos por baixo, as relações técnicas diretas das comunidades da pobreza, tampouco é objeto de estudo. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que pertence ao terreno do óbvio. Se você tem uma população de veículos muito grande dentro do país, reduzir o preço é arrebentar o patrimônio da pobreza. Vocês dirão, mas a pobreza não tem patrimônio, não tem ações.
móveis urbanos, não tem joias, mas tem eletrodomésticos. Pode ser que tenha um veículo automotor. Aliás, a coberta de transporte é muito interessante. O pacote, ela começa como veículo novo, passa por distintas transformações e termina com galinheiro. Aliás, a vida da Kombi é uma coisa que também merecia uma reflexão. Quem conhece o interior sabe perfeitamente que o que eu estou dizendo não é absurdo. Quem é de interior da sala já deve ter visto Kombi convertido em galinheiro. Não é muito difícil. Hã? Casa também. Não, mas casa ainda é mais importante do que galinheiro. Quer dizer, há uma leis. Eu estou chamando a atenção aqui para vocês perceberem o seguinte. Vai ficar tranquila, porque o consumo de gasolina não pode cair. Porque se cair, isso cadeia uma quantidade colossal de veículos. E ao fazer isso, joga por terra o preço dos veículos e gera em todos os que perdem a sua inserção no sistema de crédito desconhecido algo que é fundamental. Eu estou querendo mostrar para vocês que a vulnerabilidade brasileira é uma vulnerabilidade constituída em cima de uma industrialização periférica. Nós não fizemos uma industrialização voltada para objetivos internos, claros. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você. Respeito ao federalismo. Mas quanto é verdadeiro das diferenças regionais? Quanto das diferenças regionais é usado para reproduzir uma estrutura política viciada? Eu vou usar um exemplo que eu conheci quando a Sudene foi criada, o Dr. Celso me chamou, eu estava lá um pouquinho, né? Uma das coisas mais impressionantes era a pipa d'água, que é do Nordeste aqui da Cuba. Pipa d'água elege o quê? Tudo. E como é que é a questão da pipa d'água? É o roteiro que ela segue. Todos dependem de água e logo, então, quem garante a água me garante a vida e quem me garante a vida merece o meu voto. Pois bem, sabíamos disso. Celso Otário era a favor de multiplicar companhias estaduais de perfuração de poço. Foi das primeiras coisas que a Revolução de 64 acabou, foram as companhias de poço do Nordeste. Por quê? Porque é uma carta de alforria. Para quem depende da pipa d'água, dispor de um poço é dispor de um acesso espetacular a um elemento fundamental da vida. Então, o controle do trajeto do pipa d'água é muito mais importante que qualquer outra coisa. Uma das coisas que eu percebi também, é que na Secretaria de Saúde é muito mais importante dirigir um hospital do que ser secretário de saúde. Por quê? Porque cria-se uma relação de dívida permanente. Ou até dirigir a ambulância também. Também, assim também é. Não. Por favor, vamos conversar, vamos pensar. Eu quero sair, eu queria chamar a atenção de vocês com uma coisa elementar, que é: nós não podemos ficar com a estrutura produtiva que nós temos. Porém, transitar dessa estrutura produtiva para outra é uma tarefa delicada e difícil. Ninguém se iluda. Por que Celso Furtado optou pelo poço d'água? Porque ele não tinha acesso aos açudes. Foram feitos na época do Império. Não é? Claro que quem tem um açude e deixa o vizinho pegar água do açude, tem o voto do vizinho. É uma pipa d'água permanente. Seria mais fácil o Celso Furtado propor vamos desapropriar todos os açudes, ou dar direito a todo mundo pegar água no açude. Detalhe, nós quem vai fazer isso? Então ele diz, pelos poços.
mas ele entrou na lista dos 100 primeiros caçados brasileiros por causa dos ossos do Nordeste. Eu quero que vocês tenham presente que quando eu digo que o Brasil é um país urbano, periférico, nós temos que conhecer as características desse país urbano e periférico. Petrobras é um exemplo magnífico. Eu sempre reclamei com meus amigos de Petrobras nunca ter exaltado o Visconde Sabugosa, porque não sei o que é, mas Cavaleiros Brancos sabem que Monteiro Lobato fez uma coisa muito interessante, que foi o sítio do Visconde, para ajudar a campanha do Petróleo é Nosso. Aliás, eu acho que isoladamente ele pode ter sido talvez um escritor decisivo para essa campanha. Porque o livro é de 1937. E toda a minha geração que leu o Poço do Visconde sabia o que era ser anticriminal, o que era depósito militar, como é que se tinha que extrair petróleo. E do sítio Dona Benta deu o Poço de Petróleo. Não é? Que era o Visconde, era um sabugo de milho, mas que era sábio. Por isso é que eu acho que para a refinaria ele tem o nome de Visconde Sabugosa. É verdade. É verdade. Que o Bernardes recebeu o nome de uma refinaria corretamente. Mas na campanha do Petróleo é Nosso, o Visconde Sabugosa foi decisivo. A minha nota na rua, com 15 anos. Deve ter levado alguns outros aqui, caminhos brancos da turma, não sei. Estava lá, inclusive, a afirmação de que o Brasil não tinha competência para entrar no negócio do petróleo. E depois que jogou o petróleo no posto do Visconde, no sítio da Lamento, eles tiveram que desfilar na rua com orelhas de burro. Eu creio que agora o livro do Monteiro Lobato reproduz um dilema que vocês vão enfrentar. Eu, provavelmente, não, porque eu estou muito mais velho. Petróleo é o quê? É nosso. Tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Entretanto, tem que ser nosso, dito jargão da Universidade Brasileira, muito pouco. Refletir sobre isto e recriar uma campanha tipo Visconde Sabugosa. Tipo, estou dizendo tipo, que é evidente que eu não estou propondo nenhum sabugo de milho. Porém, ao mesmo tempo, é necessário ter claro que vai ser necessário elevar o preço da gasolina e abaixar o preço do diesel. Por que do diesel? Porque um país que é urbano, o abastecimento alimentar, o abastecimento dos itens de medicamentos, todos eles dependem de quê? De diesel. Enquanto você não construir uma malha portuária, uma malha marítima que seja capaz de quê? De reduzir a pressão sobre o sistema de veículos pesados. Porém, vocês não podem zerar os veículos pesados. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento, senhores, 26% da indústria automobilística está paralisada. E 50% da produção de veículos pesados não acontece. Isso é um inferno. Não merece, digamos. Eu sou pré-tecnológico. O que eu, infelizmente, eu quero colocar para os senhores é: pensem em como propor uma política nossa energética para esse país. Eu sou inteiramente favorável, você sabe disso, a fundir a Eletrobras para a Petrobras, para dissolver qualquer vestígio corporativo. Energibras. Temos que fazer um discurso da Energibras agora que vão tentar emascular o petróleo é nosso. De que a energia é nossa. Eu não sei bem como é que se faz isso. Aliás, não sei, se eu soubesse, não estaria
estaria nem aqui, estaria correndo a rua, né? Não sei, mas é uma tarefa para vocês. Vocês estão pensando numa organização partidária, nacionalista, socialmente progressista, comprometida com o social. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu acho que, eu estava falando da Constituição de 88, que ela conseguiu restaurar os direitos civis e fez um avanço nos direitos sociais. Eu acho que esse avanço não vai ser cancelado. Por quê? Porque o populismo da periferia do mundo produz avanços sociais. Essa é a verdade. Porém, é uma maneira precária e intermitente. Como é que é possível fazer o discurso contrário? É dizendo para o nosso povo que ele tem perspectivas. Nada é mais importante para o processo político que haver um sonho unificador. O tal do projeto nacional é um sonho unificador. Sonho unificador. Tá ruim a voz, né? Sonho unificador. Projeto nacional é um horizonte. A linha do horizonte se renova a cada passo que você dá em direção a ela. Porém, ela aquece o coração do viajante. Andar sem ter linha do horizonte é se sentir perdido. Qual é o projeto nacional brasileiro hoje? Essa é a pergunta relevante que um partido tem que fazer. Eu vou ficando por aqui, porque acho que já tomei muito tempo de vocês. Eu sublinho a enorme necessidade de nós avançarmos no nosso conhecimento sobre dimensões objetivas de vida do nosso povo das grandes cidades. Nós temos que dar a ele, esse povo das grandes cidades, um sonho que possa parecer, num dado momento, um sonho possível, porém uma linha de horizonte para nós fazermos história. Acho absolutamente fundamental que partidos políticos, eu quero entender que vocês são, desculpa usar uma palavra, nacional e populista. Eu acho populismo uma palavra absolutamente meritória, não acho nada despectivo dela. Eu me defino como nacional populista, não posso dizer que sou nacional socialista, porque os nazistas desapropriaram. Nacional populista. Populista, sim! Socialistas nacionais também fica meio complicado. Mas nacional-socialista já gastou. Olha. Não, eu acho que vocês têm que escandalizar. Causar. Causar, eu gostei da palavra. Causem!